Fala pessoal, a gente andou meio sumido essa semana, né? A gente não conseguiu fazer nenhum vídeo da semana passada, mas por conta de problemas pessoais mesmo, de estudo em outros lugares, mas agora a gente conseguiu parar para se organizar, nem que seja para trazer um pouquinho de continuidade no nosso estudo, né? A gente está estudando os ditos milagres de Jesus e aí a gente precisa dar continuidade. E nessa continuidade, semana retrasada, no estudo anterior, a gente falou sobre as bodas de Caná, né? Quando Jesus transforma a água em vinho. E isso foi feito na Galileia, e Caná da Galileia. E hoje a gente vai falar de um outro feito que Jesus fez também na Galileia, tá? Ele está lá em João 4, começa no 43 e vai até o final, até o 54. E eu vou ler o trecho da tradução do Haroldo Dutra para a gente poder se situar, tá bom? Bom, tá aqui, ó. Depois de 2 dias, saiu dali para Galiléia, pois o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Portanto, quando veio para Galiléia, os galileus o receberam por quanto tinham visto tudo quanto fizera na festa em Jerusalém, pois também eles foram à festa. Dirigiu-se novamente para Caná da Galiléia, onde de água fizera vinho, e havia lá certo oficial real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele, ao ouvir que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi até ele e rogava-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O oficial real diz para ele: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe diz: vai, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus, que Jesus lhe havia dito, e partiu. Ele já estava descendo quando os servos o encontraram, dizendo que o filho dele vive. Ele então informava-se junto deles a que hora teve melhora. Disseram-lhe: ontem, à 7ª hora. A febre o deixou. O pai reconheceu que naquela hora Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Ele creu, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo sinal, novamente vindo da Judéia para Galiléia. Então a gente tem alguns pontos aqui que a gente precisa observar, né? Essa passagem não é tão grande, ela é pequena. Então a gente percebe que Jesus ele volta ao local onde ele havia feito o primeiro milagre. Na tradução de João, João chama isso de sinais. E é o único apóstolo que fala sinais. Os outros falam milagres. Só para a gente... Que era o de transformar água em vinho, né? E esse é mais um daqueles milagres, sinais, que foi feito à distância. A cura foi feita à distância, né? E o que isso significa para a gente nos dias de hoje? Eu gosto sempre de trazer a informação para o dia de hoje, né? O que isso significa para a gente nos dias de hoje? A gente está vendo Jesus? A gente precisa ver Jesus para que algo seja realizado? Em mais de uma passagem, Jesus vai mostrar para a gente que a presença dele não é necessária. Não é necessária. Foi assim nesse caso que a gente está vendo. Foi assim no caso do soldado, o centurião, que inclusive é até elogiado por Jesus, que ele diz que ainda não viu tamanha fé, né, de uma pessoa. Ele é elogiado por Jesus. E foi assim quando a mulher toca a borda do manto dele. Então não precisou da intervenção para que ele curasse, para que ele fizesse aquela cura. E nos dias de hoje, a gente consegue ver esses exemplos também. Jesus, ele está sempre com a gente. A gente consegue ver esses exemplos. Pessoas com tamanha fé que são curadas dos seus males. Se a gente pesquisar, a gente não vai deixar de achar nada, vai achar um monte de coisa. Isso acontece porque a presença de Jesus, ela não é física.
A presença dele não é física. Ele está com a gente sempre. A gente precisa ir ao encontro dele. Todos esses que foram curados foram ao encontro, não ficaram esperando. Quando a mulher toca o manto dele, simboliza uma busca que ela está fazendo, uma busca da parte dela. O centurião vai ao encontro dele, assim como o funcionário de Herodes da nossa passagem agora, né? Então todos eles vão, existe um movimento de ida, vai de encontro a Jesus. Então quando o cego grita, por exemplo, aquele cego nas portas na entrada de Jericó, eu acho, né? Quando grita Jesus, 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 ele está buscando Jesus. Ele está fazendo esse movimento de encontro. Quando a mulher vem lavar os pés dele, ela busca e recebe amor e empatia. Fisicamente, não demonstram que tem nada para ser curado. Mas internamente, sua alma, ela busca essa cura. Esse movimento que ela faz de encontro a Jesus, de lavar os seus pés. Então, hoje, mais do que nunca, Jesus não caminha com os pés no chão, não está aqui com a gente caminhando. Mas o que ele ensinou, o amor, isso nos aproxima dele. E a gente precisa buscar através disso, encontrar ele dentro de nós. E quando a gente encontra Jesus dentro de nós, a gente vai conseguir ver Jesus nos outros, o Jesus que os outros ainda não encontraram. E essa é a passagem que a gente tem que levar para eles. Essa é a mensagem que a gente tem que levar para eles. É o comprimido azul da Matrix. Quem tem uma idade mais avançada vai entender do que eu estou falando. É tomar aquele comprimido azul que vai libertar a mente da pessoa. Não confunde comprimido azul com outro comprimido azul não, gente. Mas é isso. Para abrir, para o abrir dos olhos. Aquele estalo que dá. Caramba, os psicólogos chamam de insight, né? Aquele estalo que dá na gente, como se a gente tivesse lembrado de alguma coisa que estava escondida há muito tempo. Ou então, quando a gente já viu quando a gente está tentando falar uma coisa que está na ponta da língua e não sai? Aí de repente, caramba, é isso. É isso, gente. A chave que faltava, sabe? Aquele pouquinho de coisa que faltava. Jesus, ele está dentro de nós. Não existe um ser humano no planeta que não tenha ouvido falar o nome de Jesus. Pode não acreditar e tal, mas não existe um ser humano que não tenha ouvido falar o nome de Jesus. E pode ser as mais diferentes crenças, mas o nome de Jesus foi ouvido. Então, após a cura do filho, o pai ainda teve a confirmação, olha só, quando os funcionários falaram a hora da cura. Não falta sinais para a gente. A gente está sempre junto. Não falta sinais de que a gente está sendo bem cuidado. Mas em muitos casos, e aí é o grande problema disso tudo, em muitos casos, falta a gente querer enxergar esse cuidado que a gente está recebendo. Porque na nossa ignorância, ainda de espíritos em processo de evolução, a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira, porque é a única maneira que a gente já conseguiu entender. Nós somos simples, nós somos ignorantes. E assim como o pai queria a visita de Jesus na sua casa, e Jesus não deixou de realizar o que aquele pai precisava no momento. O pai queria a visita, mas Jesus não deixou de realizar o que ele precisava, apesar de não ter ido visitar. Não foi isso? Nós muitas vezes queremos que Jesus nos atenda e não entendemos que depende da nossa fé. E aí, para terminar, como Jesus não cansou de falar para todo mundo, a tua fé te curou. Que a nossa fé nos cure. Que a nossa fé nos cure. Valeu?